Queridos amigos, que a paz do Mestre Jesus nos abençoe mais uma vez, no propósito de levarmos os seus ensinamentos do Mestre Jesus até os nossos corações, para que possamos vivenciá-los, para que possamos introjetá-los no nosso espírito e que possamos aproveitar a oportunidade que Jesus e a doutrina espírita nos permite para avançarmos um pouco mais na nossa encarnação atual. Hoje nós vamos falar sobre o tesouro e a pérola, a parábola do tesouro e da pérola, que está lá em Mateus, e ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Como eu falei, está em Mateus, no capítulo 13, versículos de 44 a 46. Se é interessante nós esclarecermos um pouquinho sobre a questão do tesouro. Àquele tempo, à época de Jesus, não havia bancos para depósito de valores que dessem garantia e segurança aos bens que as pessoas tinham. E os bens não eram moedas, papel moeda, como ocorre hoje em dia. Eram bens direto, prata, ouro, joias. Eram coisas objetivas, que tinham grande valor e têm até hoje. As pessoas tinham dificuldade em acumular e guardar estas coisas. Então, quem tinha algumas propriedades tinha o hábito de esconder na propriedade em algum lugar. Por quê? Se deixasse em casa, ocorria o risco dos salteadores, das pessoas inescrupulosas, invadirem o seu lar, atentar contra a sua família atrás desses tesouros. Então, o que eles faziam? Eles procuravam um lugar que só ele conhecia no seu campo, e lá, perto de uma pedra, perto de uma árvore milenar, algo que marcasse bem para ele, e ali ele enterrava, escondia o seu tesouro. Por isso que acontecia de muitas pessoas procurarem tesouros em vários lugares. O fato interessante dessa história é que quando a pessoa estava já com a idade mais amadurecida, tinham doenças que os levavam a perder o controle mental, esqueciam aonde colocaram esses tesouros, ou vinham até a falecer e não falavam com a família, não falavam com seus descendentes onde estavam esses tesouros. Daí, os caçadores de tesouros irem procurar, e era comum esse trabalho. Então, a lei dizia o seguinte, que quem era dono da terra era dono de tudo que ali tinha, como é até hoje. Quando encontravam um tesouro, essas pessoas mudavam ele de lugar, com medo de alguém encontrá-lo novamente. E ali ele procurava todos os esforços para adquirir a posse daquele terreno. E então, aí ele tomava posse também do tesouro que ali estava. Por isso que Jesus, usando desse conhecimento da época, usando desse ato comum que se praticava àquele tempo, usou esta parábola para ensinar sobre o reino dos céus. A mesma coisa ele faz com a pérola, que mais à frente vamos traduzir melhor a situação da pérola. No capítulo 13 de Mateus, existem 6 parábolas que citam o reino dos céus.
a do trigo e do joio, o grão de mostarda, o fermento, essa do tesouro escondido e a pérola, e da rede. São 6 parábolas que encontramos no capítulo 13 de Mateus. A do tesouro oculto no campo e a pérola de grande valor, Jesus enfatiza aí a felicidade e a aventura de quem encontra traz riquezas, a ponto de dispor todos os demais bens que possui. Como vocês irão perceber, estas parábolas é de muito fácil o entendimento, ela é muito clara. Jesus foi muito objetivo, ela é muito clara o seu entendimento. O que ele estava querendo dizer com isso? A dificuldade é nós assimilarmos e praticarmos o que ele insinua na parábola. Que as pessoas descobriam o tesouro e vendia tudo o que tinha, seus bens, suas posses, para poder conseguir aquele terreno e dominar aquele tesouro. Ou a pérola, que nós vamos ver mais à frente. Nelas, predomina o sentido de transformação espiritual pela aquisição de virtudes. São os grandes tesouros que Jesus nos ensinou, que Jesus nos mostra. E aqui ele está fazendo uma comparação de que vale a pena nós investirmos tudo o que somos, tudo o que temos para conseguir uma coisa de grande valor para nós, que é a transformação espiritual. Porque a verdadeira finalidade de nossa vida terrena é obtermos a riqueza espiritual. A felicidade real não é a posse transitória das coisas do mundo. Nós temos que trabalhar para entrarmos na posse dos bens espirituais. Agir como o homem que vendeu tudo o que tinha para comprar o campo e o negociante de pérolas que trocou tudo por uma pérola de alto preço. Assim também nós, quando vemos o valor dos bens espirituais, tudo trocaremos por eles. Quando vemos o valor dos bens espirituais. A dificuldade nossa está aí, nesse trecho, de perceber, de tomar consciência dos valores espirituais. Esse processo, portanto, é variável de indivíduo para indivíduo. Cada pessoa tem um nível de entendimento. Cada pessoa está num grau de evolução. Cada pessoa chega o momento do seu despertar. Todos somos diferentes. Às vezes até entendemos, às vezes assimilamos intelectualmente, às vezes nós estamos numa família, num grupo que nos ajuda muito. Mas o despertar autêntico, ele é totalmente individual, de foro íntimo. É um momento decisivo, caracterizado pela transformação definitiva no bem, ou de conquista do reino dos céus. Porque na infância da humanidade, o homem só usa a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender de seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que otorgou ao animal, o desejo incessante de melhor. E é esse desejo que impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. O ser humano despertou isso já nele. É assim que ele passa da selvageria à civilização. É assim que saímos do reino animal para o reino hominal, da selvageria para a civilização. Apesar de muitos de nós ainda trazermos alguns atributos do reino selvagem, algumas atitudes bem selvagens, como a gente vê nos noticiários aí todo dia, do apego egoístico, do ego ainda predominando aos valores morais e espirituais. A civilização, ela tem trabalhado isso em nós para melhorarmos,
E após nós atingirmos esse espaço de homem educado, de homem que domina as suas inferioridades, nós temos um outro mais além, que é o angelical nos esperando, que alguns poucos já conquistaram, já chegaram lá. Então, a parábola do tesouro escondido aplica-se aos espíritos que já possuem desenvolvida a capacidade de discernimento relativa às suas reais necessidades para a edificação de uma vida feliz. Ou seja, quem já conquistou um tempo de educação moral e espiritual, essa parábola cai como uma luva, porque ele já descobriu os valores espirituais como o grande tesouro a ser conquistado. Já possui desenvolvida essa capacidade de discernimento, de lucidez, de conscientização. Então, essa parábola, ela foi dita para estas pessoas que já acordaram para os valores morais e espirituais. Mas aqueles que ainda não acordaram, podem ver a parábola e perceber que ele precisa fazer algo mais, como a maioria de nós, precisa dar um passo mais adiante, precisa fazer um certo esforço para descobrir o grande tesouro que existe em nós. Esse terreno, esse campo, está em nós. O Espiritismo nos ensina a achar esse tesouro. Mais difícil lhe pode ser vender o que tem e comprar o campo. Isto é, abandonar suas velhas crenças do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrenos para conquistá-lo. Isso é o mais difícil. Que mesmo tendo consciência disso, é difícil, muito difícil vencer essas etapas, porque nós ainda somos muito suscetíveis à matéria, aos interesses materiais. O egoísmo é uma situação muito delicada para que nós possamos extirpá-los de nós. O preconceito, que às vezes a gente fala que não tem, e de vez em quando nas nossas meditações a gente descobre que tem um pouco de preconceito ainda. O amor aos bens terrenos, ao apego às coisas materiais, ainda fala muito alto em nós. É preciso a gente reforçar as nossas atitudes para vencer o nosso egoísmo, vencer e superar os preconceitos e abandonar o amor aos bens terrenos. Usá-los, porque Deus nos permite que os usemos para nos beneficiar e ao próximo, mas não deixar que eles nos dominem, que eles nos controlem. Porque materializado como está, o homem prefere sempre os bens aparentes e perecíveis, porque os considera positivos, invertendo a ordem de valores. Os bens reais e imperecíveis, eles os julgam abstrato, melhor dizendo. Não é real, é fugaz, impalpável. É uma questão de conscientização, é uma questão mental, é uma questão de inteligência mesmo, nós analisarmos o materialismo e as coisas espirituais, para a gente ver qual que perduram, qual que são mais importantes para nós. Porque o homem terreno morre e fica sem seus bens. O homem espiritual permanece para a vida eterna, e o tesouro do céu que ele adquiriu é de sua posse permanente. Os bens materiais é impermanente. Os bens materiais, nem o corpo é nosso, eles ficam. Não tem como. Mas os bens morais, espirituais e intelectuais é uma posse permanente que irá conosco para toda a eternidade. Conscientizar-se disso é um trabalho grandioso que a cada encarnação Deus nos permite. A expressão reino dos céus não se refere a um lugar específico, situado no plano físico ou no plano espiritual. De acordo com o entendimento espírita, indica um estado de alma ou de plenitude espiritual. Por isso, ninguém nos tira esse estado d'alma, ele é permanente. O reino dos céus está dentro de vós. Jesus já nos diz. Jesus falou tudo de forma clara. O que nós temos é que prestar atenção.
O que nós temos é nos conscientizar do que ele nos ensinou. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é aquela fantasia maravilhosa externa, porque é sempre ruidosa o interesse por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. Quantos companheiros nossos, de outras religiões, inclusive, se interessam em manter templos suntuosos, número de adeptos imensos, controle sobre as massas que ali frequentam? Isso é muito ruim, porque a transitoriedade de poder humano não atesta ao reino de Deus. Ele é de foro íntimo, ele é individual, ele é conquista pessoal de cada um, não é de líderes, não é de quem domina, não é de quem tem mais ou de quem aparenta ter mais. A realização divina começará no íntimo das criaturas, no individual. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. Ou seja, muitas pessoas se inspiram na aparência do que veem, e aí, às vezes, cometem os excessos do elogio inadequado, da elevação da pessoa a quem a gente se refere a um posto, a uma posição que nem sempre é a real. Isso tem grandes perigos para nós, porque tocar na vaidade dos outros e na nossa é perigoso. Os elogios têm que ser bem moderados, os elogios têm que ser muito consciencioso, tem que ser com muita lógica, no momento adequado para incentivar, porque os elogios descabidos despertam emoções e todos nós estamos envolvidos em emoções. Emoções que podem ser equilibradas, que podem nos dar um parâmetro do que estamos fazendo, mas emoções também que podem ser desequilibradas, onde podemos imaginar que somos aquilo que às vezes não somos. Se o outro está dizendo, é porque despertou em nós uma vaidade, um orgulho, e muitos têm quedas espirituais por esta razão. Porque as pessoas têm que se conscientizar que a realização divina está no íntimo, não está na aparência, não está naquilo que mostramos. A parábola nos informa que o tesouro que o homem encontrou no campo, o tesouro, como já falamos, é espiritual, e o campo é a nossa existência, causou-lhe imensa felicidade. Qual é essa felicidade espiritual? A tranquilidade, a paz do espírito no dever cumprido, o equilíbrio. Essa felicidade tão pura e verdadeira que ele correu e vendeu tudo. Desapegou, renunciou, desfez-se do passado que possuía, a fim de adquirir, de conquistar aquele campo da alma. Agora nós estamos fazendo um paralelo entre os dois. A gente vê que a parábola é muito clara e lúcida para o nosso esclarecimento. Percebe-se claramente o sentido simbólico desse ensinamento de Jesus. O tesouro encontrado representa o ápice, o máximo, o auge do esforço humano de transformação para o bem. Porque trata-se de um marco, um momento decisivo, de grande significância, que faz o espírito ascender de um patamar evolutivo para outro. É um momento de mudança, de transição, onde nós abandonamos os velhos hábitos, abandonamos os velhos caprichos, desfez-se de tudo para conquistar algo mais valioso. É por esse motivo que ele abre mão de todas as suas posses, passando a viver a vida do espírito. O campo, local onde o tesouro foi encontrado, indica o plano onde são desenvolvidas as experiências do aprendizado humano. Na existência física, durante as reencarnações, ou no além-túmulo, nos estágios realizados nos diferentes planos vibracionais, estados do espírito. Quer dizer, nos dois campos da vida,
nós estamos sempre prontos a este momento quando a gente se dispõe a isso, de fazer esta mudança, de encontrar o verdadeiro tesouro. É importante não deixar passar essas oportunidades de crescimento espiritual, que nos alcançam a existência em geral, manifestadas sob a forma de provas. As provas estão aí exatamente como oportunidades para o nosso crescimento espiritual e para despertarmos. É preciso despertar a faculdade de ver e ouvir segundo o Espírito, porque alguns de nós trazemos arraigados em nós alguns princípios que são difíceis de vencer. O egoísta fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias. Ou seja, por muito que ele tem, é precário diante do espiritual, mas é o tesouro dele. O egoísta é apegado, é tudo dele, é dele que ajuntou aqueles tesouros. O avarento refere-se às mesquinhas fixações. O avarento também fica preso, prisioneiro daquilo que ele atribui como tesouro da sua vida. O gozador, o hedonista, demonstra apetites insaciáveis. Esse é o seu apego, esse é o seu interesse. Gozar o prazer, mesmo que à custa do sofrimento alheio. O fanático repete pedidos loucos. O fanático costuma atribuir a Deus a posição de um servo para atender os seus interesses, porque ele não raciocina. O fanático, ele mantém uma ideia fixa num princípio que é destruidor. Cada qual apresenta seu capricho ferido como a dor maior, porque é o tesouro dele. Essa é o meu tesouro. Aquilo que eu mais valorizo é maior do que tudo. Ali eu concentro todas as minhas energias. Mas Cristo ouve-lhes a solicitação e espera a oportunidade de dar-lhe a conhecer o tesouro imperecível. As pérolas verdadeiras costumam ser muito caras, em razão das dificuldades para capturá-las, para pegá-las, e pelo tempo consumido em sua produção por um certo tipo de animal marinho, o molusco. Há estudos que mostram que as pérolas levam, em média, 3 anos para se formar. Esse molusco são as ostras e os mexilhões, que ficam nas profundidades dos mares, das águas salgadas. E uma coisa interessante é que as pérolas crescem no interior das conchas desses moluscos, sendo constituídas de secreções solidificadas, o nácar ou a madrepérola, que são opacas, expelidas do corpo deste animal marinho quando ele é seriamente ferido. Olhem que imagem extraordinária. Quando as ostras e os mexilhões são feridos, quando eles são machucados, ou algo incômodo, um grãozinho de areia, ou alguma coisa entra ali no seu corpo, ele começa a envolver aquele corpo estranho com nácar, que é o mesmo produto que ele forma a concha, só que esse é mais depurado, mais especializado, e ele vai se formando em camadas. Por isso que ele vai crescendo de forma arredondada. E ele só é belo, o brilho da pérola só se revela quando exposta à luz do sol. Então, a pérola, ela é a proteção à agressão, ao ferimento que aquele animal sofreu. Então, nada mais justo, pois, Jesus comparar o reino dos céus a uma pérola de grande valor, que, ao ser encontrada pelo negociante, vendeu tudo o que tinha para obtê-la. À semelhança da produção da pérola, o homem que alcança o reino dos céus passou por muitas provações e dores. Foi ferido em diferentes oportunidades durante o seu processo de ascensão. Veja bem a comparação. Quando nós estamos
de uma situação que algo nos incomoda, nos fere, a prova chega, nós começamos a usar os recursos que temos quando somos espiritualizados para resolver aquela situação, para nos proteger daquela situação. É o nacar espiritual, a madrepérola espiritual. E começamos a envolver aquele problema daquela substância sublime que a gente começa a emanar. É isso que essa parábola está nos dizendo. E aí, nós começamos a ter a oportunidade da crescimento do processo de ascensão, de crescimento espiritual, quando superamos essa situação. Porque, superados esses desafios, nós saímos da concha de nossas vidas e resplandecemos a luz espiritual à vista de todos, sem que nós queiramos nos mostrar. As pessoas começam a perceber o plano espiritual, principalmente os nossos superiores hierárquicos espirituais, começam a perceber a nossa luz espiritual quando nós transformamos o nosso ferimento, a nossa agressão, a nossa prova numa pérola espiritual. Porque é preciso abandonarmos tudo que havíamos praticado antes para conquistarmos essa pérola. É preciso mudar de atitude, é preciso mudar o nosso posicionamento, é preciso mudar o nosso padrão de entendimento, de percepção. Porque após ter passado pela forja das dores e das lágrimas, consegue o homem revelar a beleza e o brilho do cabedal de virtudes que conquistou. Porque toda transformação é sofrida, exige renúncia, existe persistência, resistência, para que possamos nos educar para nos transformar. É muito bonita essas duas parábolas, porque elas vêm nos convocar exatamente a ter consciência dos tesouros, dos valores eternos, imortais, que o plano espiritual nos oferece. Porque o homem vale mais que o mundo, com as suas jazidas e seus diamantes e toda sorte de pedras preciosas. Nós esquecemos o nosso valor, nós nos consumimos, nos esgotamos nas conquistas do que é perecível, daquilo cujo valor é muito discutível. Ninguém leva nada das conquistas materiais. E quantas vezes nós perdemos noites de sono, horas de trabalho excessivo, valorizando as coisas materiais, valorizando os interesses materiais. O verdadeiro valor está no interior do homem, está no nosso íntimo. O grande tesouro está aqui, no nosso coração, na nossa mente. O grande tesouro está no esforço que devemos desprender para conquistar as virtudes, vivenciando-as com o nosso próximo, vivenciando-as diante da vida, adquirindo a paz de consciência, a tranquilidade espiritual de ter feito o nosso melhor. Esse é o grande tesouro que a gente leva conosco para a imortalidade. Portanto, o verdadeiro tesouro está no nosso caráter, nos nossos sentimentos, na nossa inteligência, aprimorando-a. É o espírito, é a alma, o eu imortal, é a sede das faculdades e poderes cuja origem é divina. Veio de Deus. O resto veio para que nós possamos aprimorar, para que nós possamos evoluir. Não adianta nós ficarmos apegados ao que é perecível e esquecermos ao que é permanente. Essa é a grande mensagem do tesouro escondido no campo da vida que está em nós mesmos e da pérola valiosa. A pérola tem uma gradação, tem pérolas de todo tipo, tem imitação de pérolas, inclusive. Grandes colares aí são pedras falsificadas, são pedras
que têm uma aparência bonita, mas não são legítimas. Por isso que a pérola é cara. E entre elas, há também uma variação de qualidade e de valores, de cores. Algumas refletem o amarelo, outras refletem o dourado, outras refletem o branco, mas a de maior valor é a mais difícil, a negra, a pérola negra. Engraçado, né? A pérola negra é a de maior valor. Quando a luz bate nela, ela dá um brilho, mesmo sendo negra, maravilhoso. Por isso ela é a mais cara. Esses valores estão no nosso coração, que também tem a sua gradação. Há pessoas que têm, já despertou nele o interesse do bem, a vontade de acertar, a vontade de produzir algo de bom, se esforçam para isso. A maioria de nós está nesse campo. Desde que o cristianismo surgiu no campo cristão, nós estamos aí lutando para conquistar posições melhores no plano espiritual. Há pessoas que têm um valor imenso nesta luta, mas há aqueles que se dão um pouco mais, há aqueles que se esforçam um pouco mais, há aqueles que conseguem vencer as suas más tendências, superar, educar o seu espírito e agir de uma forma mais eficiente, não em volume, mas sim em realização autêntica. É a pérola negra. É aqueles que chegam ao ponto de se desprender de tudo que é matéria, utilizando-os para o benefício dos outros, que são humildes, que conseguem adquirir essas virtudes valiosas do espírito, que são dóceis, que são amigos, que são fraternos, que perdoam autenticamente o seu próximo, que conseguem superar qualquer tipo de adversidade, de dificuldade, para ter o objetivo maior de chegar ao reino dos céus interior. Que já descobriram o grande tesouro que Deus nos proporciona, que Jesus nos estimula. Jesus é o caminho, o Evangelho é o caminho, para que nós possamos chegar a este reino dos céus. Em várias oportunidades ele nos diz isso. Portanto, meus amigos, meus irmãos, esta é a mensagem destas duas parábolas que estão juntas uma com a outra, do tesouro escondido no campo da vida e da pérola que está dentro de cada um de nós. Que a paz do Mestre Jesus abençoe a todos nós neste propósito, que não percamos a nossa vontade, o nosso desejo de prosseguir na conquista dos valores morais e espirituais, dos tesouros eternos que Jesus veio nos demonstrar. Muita paz a todos e Jesus nos abençoe.